20 missionários católicos foram assassinados em vários pontos do planeta durante o ano de 2023, conforme o último relatório da agência Fides, organismo ligado ao Vaticano. Em comparação com 2022, são mais 2 missionários mortos em situações de violência e conflito. A agência Fides, por exemplo, registra 2 dezenas de missionários e agentes da pastoral mortos ao longo do ano passado. A Fundação AIS, que monitoriza também esta questão a nível internacional, como explicar esta diferença? O facto de, tal como nos casos de raptos ou da prisão de membros da Igreja, a Fundação AIS apenas se fixar nos casos relacionados diretamente com perseguição religiosa e não, por exemplo, com criminalidade comum. Os casos relacionados com outras confissões religiosas também não são considerados na lista elaborada pela Fundação AIS. As vítimas foram um bispo, 8 padres, 2 religiosos, um seminarista, um noviço e 7 leigos. A África foi novamente o continente com maior número de religiosos assassinados em 2023, com 9 mortes, seguido das Américas, com 6 vítimas mortais. Essencialmente, o aumento da atividade terrorista por grupos armados ligados à Jihad, ligados ao Islão radical. O que se passa na Nigéria, país onde se tem vindo a registrar também um número muito elevado do rapto de sacerdotes e seminaristas, é também um exemplo disso. No norte do país, da Nigéria, atua um grupo, o Boko Haram, que tem colocado os cristãos como um dos alvos a abater. Mas na região central do país, grupos armados de pastores nómadas Fulani, também muçulmanos, estão muito ativos. Recorde-se que foram precisamente pastores nómadas Fulani que assassinaram quase 2 centenas de cristãos em 26 aldeias entre os dias 23 e 26 de dezembro no estado de Plateau. A violência contra os cristãos está a um nível muito elevado, por exemplo, no Mali, nos Camarões, no Burkina Faso, no Níger e um pouco por todo o continente, nunca esquecendo, claro, a situação trágica que se vive também em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Como explicou a agência Fides, o termo missionário foi usado em sentido alargado, abrangendo também todas as pessoas batizadas e ativas na vida da Igreja Católica. Tenta refletir todos os casos em que pessoas batizadas e comprometidas com a vida da Igreja morreram violentamente, mesmo que não seja expressamente por ódio à fé. Em muitos lugares, em muitos países, há também uma discriminação ativa da comunidade cristã, que corresponde normalmente, nesses casos, a uma minoria da população também muito pobre. A exclusão social, a desproteção em que se encontram as famílias cristãs, o desemprego, a falta de acesso à educação e à saúde, por exemplo, não podem também ser esquecidas e são sinónimo também de violência e de perseguição. A Nicarágua tem merecido atenção internacional no tocante à liberdade religiosa. A relação do governo liderado por Daniel Ortega com a Igreja Católica tornou-se cada vez mais tensa nos últimos tempos. Além de prisões, já aconteceram confisco de bens, congelamento de contas diocesanas e expulsão de congregações religiosas. É difícil apurar o número exato dos que estão presos, porque muitos dos sacerdotes que tenham sido detidos acabaram por ser libertados ou enviados para o exílio. A repressão da Igreja e da comunidade cristã neste país é de facto muito intensa e acentuou-se, aliás, durante as 2 últimas semanas do ano passado, em que se registrou a detenção de pelo menos 19 clérigos, incluindo o bispo Dom Isidoro de Carmen da Diocese de Ciúna. Bom, emblemático de toda esta situação de repressão da Nicarágua é o caso do bispo Dom Rolando Alvarez, que foi detido em agosto de 2022 e posteriormente condenado a 26 anos de prisão.